CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Dando sequência à nossa sequência de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura da capital, né? Já ouvimos nesta semana o Ezaquiel Nascimento, do Progressistas, e hoje, quinta-feira, Marcelo Bluma, pré-candidato do Partido Verde, PV. Lembrando que as nossas entrevistas são sempre às terças e quintas. Marcelo Bluma, mais uma vez, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, né, a todos, agradeço a oportunidade, sempre muito bom estar aqui com vocês na CBN. Bluma, vamos começar com uma curiosidade. Estamos numa época de pandemia. Como aí que os pré-candidatos estão tocando essa pré-campanha, preparativos, contatos iniciais, possíveis coligações, né? Como que está sendo feito isso? Pânico duas vezes, né? Um pelo Covid mesmo, pelo vírus, e o outro porque tem que inovar, né? É uma situação nova para todos, nós não estávamos acostumados com isso, e a forma de fazer campanha sempre foi uma forma diferente, e todo dia agora nós temos que nos inventar, né? Reinventar o processo. Mas é a forma, lamentavelmente, é o que tem. Ontem nós fizemos, para você ter uma ideia, uma reunião da Executiva Nacional do Partido Verde online, 50 pessoas, e assinamos a ata de forma digital. Então tem que usar a tecnologia. Felizmente tem a tecnologia, porque imagine se fosse como na época da gripe espanhola, todos nós dentro de casa, sem internet, sem Facebook, sem WhatsApp. Seria um desespero, né? E deve continuar assim, ou algumas conversas, acordos de forma online, ou você já está pensando aí, né, quando avançar esse calendário eleitoral, de como vai ser esse contato? É uma incógnita porque, veja, os números estão crescendo em Campo Grande, é uma questão muito séria. Quero inclusive aproveitar aqui para dizer, se puder fique em casa, se não puder álcool gel, né? Precauções, distanciamento, como nós estamos fazendo aqui no estúdio, porque está muito sério. E do jeito que está, provavelmente nós chegaremos em setembro ainda com muita dificuldade. Então é uma incógnita, não dá para saber, e teremos que enfrentar a eleição dessa forma. Falando em eleição, temos aí uma fase estratégica e importante, que é a campanha eleitoral, né? Que vai ser logo ali para frente, após setembro, outubro. Outubro seria a eleição, já foi adiada para novembro. O que você imagina, né, se a gente não evoluir? Como você disse, ainda é tudo muito incerto, não dá para saber, mas dificilmente a eleição vai ser mudada, porque já foi um grande debate para se chegar até novembro. Como você acha que vai ser a campanha eleitoral desse ano, ou que o Partido Verde está pensando em fazer? Já estão discutindo plano B, plano C, enfim. Tende a ser uma campanha muito no virtual, mas é uma tendência também, mesmo fora da pandemia. Se você pegar os grandes, né, os países mais desenvolvidos, as campanhas elas vão deixando de acontecer daquela forma antiga para a forma virtual, porque a forma antiga, como nós não tínhamos tecnologia de comunicação, Ginês, o que é que precisava? Para que a minha mensagem fosse ouvida num determinado local da cidade, eu precisava de cabos eleitorais, que levavam o meu santinho, que iam lá marcar reuniões. Hoje, inclusive, eu penso que pós-pandemia, as regras eleitorais terão que ser alteradas. Não justifica mais, do jeito que as coisas estão, você ter um exército de cabos eleitorais, porque o cabo eleitoral tinha a função de reproduzir a sua mensagem. Claro que sempre se fez muita compra de voto com contratação de cabos eleitorais. Contratação entre aspas, né? Nós, do PV, sempre combatemos isso. Que na verdade, eu penso que o pós-pandemia para as campanhas eleitorais será uma equipe de administração do candidato e as suas propostas circulando, porque eleição é discutir propostas. A eleição de Campo Grande é discutir ideias para Campo Grande.
né? Quem concorda com o que está sendo feito deve apoiar quem está na cadeira. Quem discorda dessa visão deve dizer por que discorda e discutir com a população. E o eleitor vai fazer o seu julgamento. Vamos falar um pouquinho mais sobre as estratégias do PV aí. Há conversas com outros partidos? Vocês pensam numa possível coligação na chapa majoritária? Nós fizemos, tradicionalmente, nas 3 últimas eleições, fizemos coligação, inclusive, com a Rede, mas a mudança da regra eleitoral, que impõe a candidatura proporcional de vereadores sem coligação, ela tende a dificultar as coligações. Nós estamos conversando, eu estou converso com muitos partidos, e a gente troca, né, ideias, impressões, surge sempre essa possibilidade, mas nós nos preparamos para uma chapa completa e própria. Uma chapa pura. Chapa pura. O PV tem tradição aqui em Mato Grosso do Sul de disputar o cargo majoritário, de ter uma grande chapa proporcional. Aqui em Campo Grande aconteceu isso. Nós temos uma chapa completa, 43 candidatos a vereador. Já estão escolhidos os nomes para vereador? Já estão indicados. É claro que há sempre uma perda. Um desiste, outro entra, isso é normal, mas nós temos já um conjunto próprio. E temos a indicação do pré-candidato a prefeito e do pré-candidato a vice, também do PV. Caso a gente avance para composições, aí temos que rediscutir isso, não é verdade? Mas nós nos preparamos para uma chapa completa e uma candidatura majoritária, chapa pura, verde, porque verde é a cor da esperança, você sabe. Então, nós estamos firmes. Ô Bluma, você falou que está firme, né? É claro que estamos em fase de pré-campanha, e é bom deixar isso claro também para o ouvinte CBN. Estamos em fase de pré-candidaturas, isso vai se confirmar logo após as convenções. Sim, né? E aí sim, os candidatos passarão a ser efetivamente candidatos oficiais até perante a Justiça Eleitoral. Qual é a chance hoje de Marcelo Bluma declinar de uma pré-candidatura ou de uma candidatura para compor com outro partido? Eu diria que, estatisticamente, a possibilidade mínima. Em política, você nunca pode dizer que as coisas estão 100% definidas, porque existe uma série de fatores, até fatores pessoais, né? Você é candidato e tem um problema pessoal na família, tem um problema de saúde, e aí você precisa repensar a sua estratégia. Mas, em condições normais de temperatura e pressão, né, como a gente diz na física, a candidatura está colocada e nós estamos trabalhando, inclusive, para começar as atividades efetivamente a partir de meados de agosto. Bluma, você esteve aqui recentemente na Rádio CBN, ainda também na condição de pré-candidato, foi no começo do ano, a gente conversando ali sobre as primeiras impressões dos pré-candidatos à prefeitura, para Campo Grande. Você falou muito sobre gestão e planejamento naquele período, e aproveitar essa oportunidade para ver de forma mais nítida, mais clara, de caso Bluma chegue ali a efetivar a sua candidatura e avance e chegue a conquistar a prefeitura, qual que seria a sua prioridade do ponto de vista olhando a capital hoje? Campo Grande teríamos, eu vejo Campo Grande e nós divergimos da forma como Campo Grande vem sendo conduzida, e por isso que eu falo muito na questão do planejamento, porque é preciso recuperar a atividade de planejamento no nosso município, até para que a gente garanta um futuro bacana, com qualidade de vida para a população da nossa cidade. A prioridade do nosso programa é recompor, fortalecer a atividade de planejamento para que a gente possa enfrentar os problemas que nós identificamos hoje na habitação popular, né? Na habitação de uma maneira geral, mas na habitação popular em Campo Grande, também no sistema de transporte de massa, no sistema de transporte coletivo, que lamentavelmente ficou parada no tempo, viu, Ginês? Para você ter uma ideia, em 2021, ano que vem, nós comemoraremos 30 anos do CIF,
do SIT, do Sistema Integrado de Transportes, que foi implantado pelo seu Lúdio há 30 anos atrás. Veja que o nosso sistema de transporte coletivo não modernizou. Ele só fez alguns terminais a mais, mas o sistema há 30 anos continua baseado no ônibus. Veja como é importante o planejamento. Tem uma polêmica em Campo Grande hoje com relação... O tempo passa rápido, né? O tempo passa rápido. Tem uma polêmica com relação ao sistema expresso da Bandeirante e da Brilhante, do ônibus. Essa visão, ela foi trazida para Campo Grande por Jaime Lerner em 1978. Em 1978, Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba, que construiu Curitiba, né, deu holofotes para Curitiba, o Lerner veio aqui e fez um projeto em 1978, foi muito criticado porque não era daqui. Naquela época, Campo Grande era muito mais bairrista. Então as pessoas dizem, pô, quem que é esse cara que vem lá de Curitiba para dizer o que é que vai fazer aqui? Mas esse corredor foi pensado pelo Lerner e foi destruído, inclusive. Foi implantado uma parte, foi destruído na Bandeirantes e na Brilhante. Os antigos ali se lembram disso. A urbanização das margens dos córregos, essa urbanização de fundo de vales, também foi pensado no estudo do Jaime Lerner em 78. Então, veja, planejar é modernizar a cidade, é construir, dar elementos, pensar a cidade. Eu vou recuperar o Planurb, que está destroçado, né? Não tem mais a equipe técnica reduzidíssima, você não tem pessoas pensando a cidade nos seus aspectos: habitação popular, trânsito, transporte coletivo, o atendimento da saúde, né? A atenção básica da saúde. Enfim, é preciso usar ciência, tecnologia para que a gente dê qualidade de vida para o campograndense. Bluma, a questão, ainda focando na questão do transporte, que é um dos setores que atingem principalmente e diretamente as pessoas que precisam hoje e que poderiam, né, pensando no futuro. Se for de 30 anos que passou muito rápido, você é engenheiro, qual que é a tua visão de transporte público na capital? Campo Grande, veja, Campo Grande, o diagnóstico que eu faço é esse: 30 anos nós não conseguimos propor modernidade. Nesse período, hoje, por exemplo, chegaram os aplicativos, e eu vou dizer uma coisa para você: os aplicativos operam hoje nos bairros de Campo Grande de uma forma muito intensa. As pessoas que pensam que os aplicativos só atendem Altos da Afonso Pena, Shopping, está redondamente enganado. Hoje, os aplicativos entraram porque você junta 3 pessoas, juntas, o valor que elas pagariam no ônibus, elas andam de Uber e dos outros aplicativos, né? Eu digo Uber porque é um dos pioneiros aí, é a Brahma, né? É o mais conhecido. Vamos tomar umas Brahma, compra a escola lá, a Devassa e tal, enfim. Mas veja, os aplicativos hoje ocupam um espaço importante. Nós não fortalecemos o trabalho com as ciclovias e ciclofaixas, não investimos em corredores verdes, em alternativas, e ficamos só no velho ônibus e no carro, né? Isso cria um problema muito sério, porque você começa a ter um trânsito muito pesado na cidade, com demora no deslocamento. Eu quero fazer um grande projeto para enfrentar essa situação, construir alternativas para as pessoas, né? Além de pensar também no seguinte, Ginês, nós precisamos, Campo Grande é uma cidade de 800 mil habitantes, precisa começar a pensar no VLT. Era isso que eu ia te perguntar. Precisa começar a pensar no VLT. Se falou muito sobre isso em época de Copa do Mundo, né? O exemplo de Cuiabá, que se investiu lá bilhões e está lá abandonado o projeto até hoje. VLT, até para quem ainda não conhece, é o veículo leve sobre trilho. Parecido com o metrô, é um híbrido aí, mas como se fosse um trem, como se fosse um metrô de superfície. A capital teria condições de ter uma dessa já? Com certeza, muito mais barato, porque veja, nós não estamos falando de metrô. Qual que é o problema do metrô? É o custo da obra. Você fazer uma obras subterrâneas, e aí eu sou da área, obras subterrâneas custam caríssimo, né? O VLT, você tem um veículo leve, né? Roda na superfície, então é uma obra muito mais barata, né? Mas que precisa ser implantada
É preciso fazer um planejamento. Se nós tivéssemos feito um planejamento de 30 anos, nós já teríamos uma bela rede de VLT rodando. Né? Os países que têm essa tradição, você visita os países europeus, né? Eu passeio muito por lá, vou dar um exemplo, Praga, na República Tcheca, um país pobre, pequeno, uma cidade de 1.100.000 habitantes, um pouco maior que Campo Grande. Você tem uma rede de VLT muito grande, simples, não são sofisticados, né? que funciona de forma excepcional. Você tem o ônibus só na ponta, cumprindo aqueles trajetos. Um complementa o outro. Um complementa o outro. Lá, inclusive, tem metrô. Eu acho que pensar em metrô em Campo Grande hoje é um excesso, né? É um exagero. Porém, pensar o VLT, começar a implantar o sistema, eu vejo de forma muito interessante. Agora, é preciso fazer um bom projeto, com um bom planejamento, para não acontecer essas loucuras que andaram acontecendo por aí. Cuiabá, por exemplo, é uma vergonha, né? Mas são aqueles problemas de você fazer sem planejamento, sem projeto, e acontecer como aqui também o Aquário do Pantanal. Você começa uma obra com 70 milhões, ela vai a 240. Isso na engenharia é caso de polícia, é para aprender. Na engenharia é para aprender. Nós temos aqui mais alguns minutinhos, aprofundamos sobre transporte público, e eu quero aprofundar um outro tema que também é importante para a capital e acho para qualquer lugar do Brasil, que é a saúde. O que você hoje enxerga em Campo Grande e o que é preciso fazer no seu ponto de vista? Campo Grande tem uma rede interessante na atenção básica, né, distribuída na cidade, porém o sistema de gestão da saúde em Campo Grande, ele é desastroso. Tanto que nós temos aí o registro do GIS aí para trás, né, que ainda é muito comentado. É preciso, eu quero reformatar o sistema de gestão. Hoje nós temos tecnologia. Você viu, eu disse para você no início da entrevista, nós fizemos uma reunião com 50 pessoas online e assinamos uma ata. Quando eu vejo, inclusive, quando eu comparo, as pessoas vão dizer, pô, esse Bruma só reclama. Vamos falar de uma coisa positiva aqui. O tribunal, o TJ, implantou o processo digital. É uma maravilha. As pessoas que advogam, né? O sistema começou, tinha um pouco de dificuldade, os advogados reclamavam. Hoje funciona, gerencia todos os processos em Mato Grosso do Sul, né? Do interior à capital. Então, por que nós não conseguimos ter um sistema de saúde na cidade que gerencie, que dê tranquilidade para o usuário, para ele marcar a consulta dele do smartphone? Todo mundo está usando o smartphone. Você vai nos bairros, as pessoas idosas estão lá sentadas na frente, cuidando do neto com o smartphone. Então, é preciso modernizar, usar a tecnologia disponível que existe, né? Aplicar bem o dinheiro, fazer um bom projeto, não fazer loucura, sair fazendo. Eu farei sempre um projeto técnico, detalhado, eficiente para executar, porque essa é a forma de fazer com melhor resultado e mais barata. Então nós vamos enfrentar o problema da saúde modernizando a gestão, né? E fortalecendo a atenção básica da saúde. Claro que, Ginês, saúde é uma coisa que extrapola também isso, mas isso é o inicial, é o que precisa ser enfrentado. E nós sabemos que aí você tem um problema de saneamento, você tem problemas ambientais que impactam, trânsito. O prefeito essa semana, no final de semana, disse que o que impactou as UTIs foi o trânsito. Precisa enfrentar o problema do trânsito, repensando a nossa lei do uso do solo e a liberação de empreendimentos, para que a gente também enfrente o problema do trânsito de Campo Grande, que começou a ficar pesado. Passa pelo VLT, pelo transporte de massa que nós falamos aqui. Uma coisa está interligada à outra. Uma coisa está interligada à outra. Para a gente finalizar, como que você avalia hoje a pandemia na capital? Você acha que a prefeitura, com esses decretos, está indo no caminho correto? O que você faria diferente? Qual que é a tua visão? Eu vejo a prefeitura perdida, né, nas ações hoje, tentando dar respostas, mas foi feito um lockdown em março, quando nós tínhamos 2 casos por dia. Hoje tem 300, 400, eu não vi o de ontem, de anteontem, e não tem lockdown. Então,
eu vejo assim, não deveria ter sido feito quando tinha 2. Deveria fazer agora, né? Penso, na minha visão, que nós deveríamos fazer testagem em massa e fortalecer aumentar o número de leitos de UTI no máximo, né? Fazer testagem em massa, porque muita gente não pode deixar de trabalhar. Só dizer assim, eu vou fechar, não resolve. Como é que faz? E quem precisa trabalhar? Não é verdade? Então, testagem em massa e isolamento seria, na minha visão, fundamental. Agora, você fechar de noite, né? O vírus parece até engraçado, como se o vírus dormisse o dia inteiro e só saísse para funcionar de noite. Não é assim, né? O vírus também não é um vírus de final de semana. Precisa enfrentar isso com seriedade e com responsabilidade. Enfrentar o problema, né? Pagar a insalubridade para os profissionais de saúde, no máximo, que também é outra coisa. Eu fico vendo os profissionais de saúde e fico preocupado com o seguinte: fala, poxa, essas pessoas estão pondo a vida delas em risco, né? Elas precisam ter um suporte. Eu conversei com Marcelo Bluma, pré-candidato do Partido Verde. Foi nossa entrevista de quinta. Na semana que vem a gente vai retomar. Lembrando, mais uma vez, você ouvinte CBN, sempre às terças e quintas traremos aqui os pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Marcelo, muito obrigado por estar aqui. Um bom dia. Eu que agradeço. O tempo passa muito rápido aqui, viu? Foi rápido. Que bom que você está à vontade. É verdade, o tempo passa muito rápido, mas é um prazer. Me chame sempre que for possível. É um prazer estar aqui com vocês e conversando com os ouvintes, né? Muito obrigado. Grande abraço. Depois a CBN vai fazer uma entrevista com os candidatos após as convenções e a gente vai continuar cobrindo as eleições deste ano. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.